Um jovem com um casamento marcado, diante de uma grande crise na região onde ele morava, teve de deixar sua noiva e viajar em busca de trabalho. A moça vivia com seus pais e um irmão recém-nascido. O rapaz, após caminhar 4 dias, conseguiu o emprego. A separação partiu o coração dos dois. O jovem aguardava o tempo suficiente de trabalho para juntar o dinheiro necessário, voltar e casar-se. A cada dia que passava, diz a história, o seu coração apertava-lhe o peito. Depois de alguns anos, ele pôde fazer o acerto final com o patrão. Tudo parecia um sonho. Na noite anterior ao acerto de contas, ele mal dormiu. Seu coração acelerava a cada minuto que passava. E com a aproximação do momento tão almejado durante toda a sua vida. Quando foi encontrar-se com o patrão para o acerto final, o patrão lhe disse: "Jovem, eu tenho uma proposta para você." "Uma proposta?" disse ele, e o patrão disse: "Em vez do dinheiro, eu vou lhe oferecer 4 conselhos, um para cada dia da sua viagem." O jovem ficou surpreso diante daquela inesperada proposta. Ele havia trabalhado todo aquele tempo com a intenção de angariar dinheiro, de oferecer um pouco de conforto para aquela que seria a sua mulher, e agora, diante de tudo isso que ouviu, surgiu a pergunta: o que fazer? Mas o jovem não se conteve. Ele sabia que correria riscos no caminho de volta. Salteadores poderiam levar todo o seu dinheiro, animais selvagens poderiam matá-lo durante a viagem, além de doenças e outros perigos. Assim, aquele jovem decidiu que realmente precisava de conselhos, pois rever a sua amada era o que mais importava. Então aquele jovem optou pelos 4 conselhos e o homem iniciou o pagamento. "Primeiro conselho", disse o patrão: "jamais aceite algo sem custo ou esforço." Segundo conselho: não confie inteiramente em pessoas que você não conheça. Terceiro conselho: seja sempre prudente. E o quarto e último conselho: lembre-se de que a força do amor apaga o ódio. Após receber os conselhos, o rapaz ganhou do ex-patrão alimentos necessários para a viagem e um presente para levar, com a promessa de abri-lo ao lado da sua noiva e somente após a cerimônia de casamento. Em seguida, aquele jovem tomou a estrada e, quando o dia já estava para terminar, ele deparou-se com um homem que passava a cavalo e ofereceu-lhe ajuda. O homem disse: "Moço, posso levar sua bagagem? Assim você vai poder caminhar mais tranquilo e não pagará nada por isso." Quando já fazia gestos para passar ao desconhecido suas bagagens, aquele jovem lembrou-se do primeiro conselho do patrão: jamais aceite algo sem custo ou esforço. Aquele jovem recuou, agradeceu e seguiu viagem. Ao chegar à localidade seguinte, descobriu que aquele homem assaltava todos os viajantes por meio das facilidades oferecidas. Naquela noite, quando chegou no vilarejo seguinte, uma pessoa correu ao seu encontro para lhe oferecer estadia em sua própria casa. E aquela pessoa olhou para o jovem e disse: "Jovem, você pode confiar inteiramente, viu? Pode ficar despreocupado. Você vai ter uma noite muito protegida." Só que, assim como da primeira vez, a sua iniciativa foi de confiar naquela pessoa e aceitar a sua proposta. Contudo, veio-lhe à mente o segundo conselho: não confie inteiramente em pessoas que você não conheça. Ele então agradeceu e não aceitou o convite. No outro dia, ainda de madrugada, quando estava saindo do lugarejo, passou por uma casa onde viu muitas pessoas embriagadas, outras ensanguentadas, ouviu gritos, ouviu tiros. Era um bordel. E enquanto olhava, ele percebeu que a pessoa que comandava tudo aquilo era a dona da casa, justamente aquela mulher que lhe ofereceu pousada. Até então, com os 2 conselhos, aquele jovem descobriu que conseguira manter-se fora de qualquer situação que
que pudesse levá-lo à morte. Dias depois, aproximou-se da casa de sua noiva. Agora o seu coração já batia mais rápido e quase o deixava sufocado. As perguntas vinham-lhe à mente: como será que ela está? Como será que me receberá? Será que realmente se manteve fiel a mim? Estas perguntas corriam à mente do jovem. E quando já estava bem perto da casa, lembrou-se do terceiro conselho: seja sempre prudente. E por prudência, desacelerou os passos e observou o ambiente. Ao avistar a jovem, percebeu que havia um homem em sua companhia. E aquele jovem entristecido ficou de longe durante aquele dia para analisar tudo. E durante todo aquele período viu os dois brincando, conversando próximos um do outro, com muita intimidade. E diz a história que isso foi o bastante para ele se encher de ódio e planejar a morte dos dois. Seu plano foi preparado para acontecer à noite, quando poderia entrar despercebido na casa e acabar com aquela que não soube preservar o seu amor este que fez ele trabalhar durante tantos anos para voltar e se casar com ela. Entretanto, antes de executar o plano, aquele jovem lembrou-se do último conselho do seu ex-patrão: lembre-se de que a força do amor apaga o ódio. Foi aí que ele percebeu uma coisa: sempre que seguia os conselhos do seu ex-patrão, tudo dava certo. Então o rapaz passou a pensar mais no amor que havia entre os dois e tentou omitir os fatos que estavam acontecendo na sua frente. Quando a noiva o viu chegando, saiu-lhe ao encontro já com o rosto cheio de lágrimas. E logo depois, para sua surpresa, ele soube que os pais da moça haviam morrido e que aquele rapaz que ela trocava algumas intimidades era o irmão da sua noiva. E aí, só aí, ele pôde perceber que, se não tivesse agido com prudência, teria acabado com tudo antes de conhecer os fatos. Finalmente casados, ao abrir o presente de casamento dado pelo seu ex-patrão, notou que todo o dinheiro que havia ganhado em seu trabalho estava ali. Sabe, queridos, essa ilustração nos fala que não adianta ter dinheiro se não tiver sabedoria para lidar com a vida. É importante correr atrás dos sonhos. É importante planejar a vida. É importante sonhar e ter esperança com dias melhores. Mas nada disso é suficiente. É tão importante quanto pedir a Deus sabedoria para saber administrar a vida, para saber administrar tudo. Peça a Deus sabedoria, como um dia Salomão pediu, e você terá tudo. Um abraço e Deus te abençoe.